Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui de paraquedas, meu nome é Bia Galete. E aqui no meu perfil, no YouTube, no Instagram, eu ajudo mulheres, principalmente, a chegarem aos 30 anos ou mais, 30 aí, 32, 33, 35, com um corpinho de 20. Por quê? Eu percebi que muita gente, nos seus 20 aninhos assim, descuidou da saúde, né? A galera que estudava comigo, eu vejo uma galera chegando aos 30 agora, eu faço 30 esse ano, 2023, e tem uma galera que tá chegando aos 30 aí meio que acabadinho, né? A forma aí tá, a saúde tá ruim, o corpo não tá em forma. E eu percebi isso e eu falei, cara, eu preciso ajudar essa galera. Eu preciso ajudar essa galera aí da minha idade que aos 30 anos era pra estar no ápice de saúde, o ápice de boa forma e tá tudo aí meio acabadinho, né? Principalmente na saúde, deixaram a saúde a desejar. Eu lembro minha mãe com 30 anos, nossa senhora, minha mãe com 30 anos, ela entrava no colégio assim, ó, e parava todo mundo lá, as criancinhas ficavam, gente, que mulher bonita, porque ela estava na melhor forma dela aos 30 anos. Minhas tias, a mesma coisa. E a nossa geração, a minha geração, tá aí, ó, deteriorando, chegando nos 30 com a saúde de 80, aí não pode, né? Aí não tem condições. Então, no meu perfil, eu decidi ajudar pessoas, mulheres principalmente, a chegarem aos 30 ou mais com um corpinho de 20, com a vitalidade dos 20 anos, com a saúde que tinha aos 20. Tá joia? E hoje a gente vai falar sobre o efeito do álcool no ganho de gordura, no emagrecimento não, no ganho de gordura. Como o álcool pode favorecer ou não o aumento de gordura quando você bebe demais, quando você passa da conta, ou até mesmo quando você bebe de menos, tá? A gente vai ver hoje o que acontece quando você toma álcool. Inclusive, vou trazer logo agora no início da live, tá? Vou trazer uma reflexão para vocês saberem se vocês realmente estão bebendo além da conta ou não, tá joia? Tópicos de hoje. O que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai conversar sobre como o álcool impacta a perda de gordura, tá? Como o álcool impacta o seu metabolismo de gordura. E o que você pode fazer para diminuir os efeitos negativos do álcool. Tá joia? Tem algumas coisinhas que dá para fazer para diminuir o efeito negativo do álcool. Já vai deixando o seu like no vídeo, tá joia? Já vai deixando o seu like aqui na live, no vídeo, para que o YouTube me ajude a espalhar essa informação para mais pessoas. Quando você curte, comenta os meus vídeos, o YouTube ele entrega esse vídeo para mais pessoas. Isso me ajuda a divulgar o canal, divulgar a ciência, divulgar mais informações, tá bom? Então, agradeço aí o seu like. Já clica aí, por favor. Primeiramente, eu quero que você crie consciência do quanto você bebe, tá ok? Será que você bebe muito? Será que o quanto você ingere de álcool já é uma quantidade perigosa, não só para a sua saúde, mas também para criar o vício, para que você se torne um alcoolista mais para frente? Será que você já está bebendo ao ponto de gerar esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento? Bom, para você saber isso, eu quero que você responda com sim ou não essas 4 perguntinhas aqui, ó. Você já sentiu vontade de diminuir o consumo de álcool, mas não conseguiu? Escreve aí, sim ou não. Segunda pergunta, alguém já te incomodou pela forma como você bebe? Responde aí, sim ou não. Se alguém já te encheu o saco e falou, cara, você tá bebendo demais. Para aí, alguém já falou isso pra você? Escreve aí, responde aí, sim ou não. Terceira pergunta, você já se sentiu culpado pela forma como você vem ingerindo álcool? Escreve aí, sim ou não. E quarta pergunta, você já bebeu para aliviar sintomas de ressaca? Você faz isso com frequência? Responde aí, sim ou não. Essas 4 perguntinhas aqui, quanto mais você respondeu sim aqui nessas perguntas, mais a probabilidade de você ser um alcoolista. Claro que um diagnóstico correto vem de um médico, psiquiatra ou algo assim,
Mas essas 4 perguntas já são suficientes para te guiar para ver se você tá com problema com álcool ou não, tá ok? Então, se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, se preocupe, tá joia? Você precisa estar preocupado. Qual seria então, Bia, um limite saudável? Só para comentar aqui, essas 4 perguntas foram validadas aqui no Brasil, tá? Por esse estudo aqui, ó. E realmente, quem responde sim, a maioria delas, pelo menos 3 delas, tem maior probabilidade de ser um alcoolista. Então, se você respondeu sim, já procura ajuda, tá bom? Para você ter certeza que não tem nada de errado. Vamos lá. Qual seria então, Bia, meu Deus, o limite saudável de ingestão de álcool? Bom, segundo o Ministério da Saúde, o consumo moderado de álcool, um consumo saudável. Para deixar claro aqui, não existe um consumo de álcool que não traga riscos à sua saúde, tá? É consumir zero. Consumiu zero álcool, beleza, não tá tendo risco nenhum para sua saúde. Consumiu mais que zero, você vai ter algum risco para a saúde. E um consumo moderado de álcool, lembra aquelas propagandas que falam, beba com moderação. Consumo moderado de álcool é visto como essa dose padrão aqui, ó, de 17 gramas de álcool. O que é 17 gramas de álcool, Bia? Um copo de cerveja, 250 ml de cerveja. Uma long neck, assim, ó. É uma long neck, é 350 ml de cerveja, tem aí por volta de 17 gramas de álcool. Uma long neck por dia é o consumo considerado moderado de álcool pelo Ministério da Saúde. Para mulheres, isso é para mulheres. Para homens, a dose moderada seriam 2 doses dessa dose padrão aqui, ó, por dia de álcool. Bia, então, se eu não beber a semana inteira e tomar tudo no final de semana, também tô bebendo moderado. Não é bem assim, a gente vai conversar um pouquinho mais o porquê. Ficou claro aqui? Bia, por que mulheres precisam tomar menos álcool? Por que a dose moderada de álcool é menor para a mulher? Porque a mulher, ela consegue metabolizar o álcool um pouquinho mais rápido e acaba tendo uma maior quantidade de álcool no seu sistema do que o homem, tá? Então vamos supor assim que você dividiu uma garrafa de vinho com a sua namorada. Cada um tomou metade. É como se você realmente tivesse tomado metade de uma garrafa de vinho, mas a sua mulher tivesse tomado uma garrafa inteira, porque a quantidade de álcool que vai pro sangue dela é o dobro da sua. Então, para mulheres, uma dose é considerado a dose moderada de álcool, uma dose por dia. Então, as mulheres acabam metabolizando o álcool mais rápido, portanto, precisam beber menos para ter mais efeitos colaterais, digamos assim. Ok? Então, anota aí. Agora vamos comparar em termos de calorias, né? Cada grama de álcool contém 7 calorias. Cada grama de carboidrato contém 4 calorias. Cada grama de proteína também contém 4 calorias. E cada grama de gordura contém 9 calorias. Percebe, isso aqui é só para você ter a noção, a consciência de que isso está acontecendo. Percebe que cada grama de álcool, as calorias estão mais perto da gordura do que do carboidrato. Então, quando você bebe álcool, você está ingerindo mais calorias do que se estivesse ingerindo se não tivesse uma cerveja sem álcool, por exemplo. Se você tomar uma cerveja com álcool e uma sem álcool, você está ingerindo mais calorias por conta da gramatura do álcool dentro daquela cerveja quando você bebe com álcool versus sem álcool. Então, 1 grama de álcool, quantidade de calorias que tem 1 grama de álcool está mais perto da quantidade de calorias que tem 1 grama de gordura. Bastante caloria, tá? Vamos ver agora a caloria dos drinks populares no Brasil. Uma long neck de Heineken tem 124 calorias. Heineken é uma cerveja popular no Brasil, por isso que eu coloquei a Heineken. Mas, no geral, é por aí, é por volta de 130 a 150 calorias por long neck, dependendo da cerveja.
Uma taça de 100 ml de champanhe é metade disso aqui, tá? 100 ml de champanhe tem 87 calorias. Ah, não é muito, Bia. Pois é, lembra que eu falei que 100 ml é por volta disso aqui, ó. Metade de uma tacinha. Então, você toma uma inteira, é 2 vezes isso aqui. Uma caipirosca de morango, geralmente popular no Brasil. De novo, uma caipirosca. Eu coloquei a fotinha aqui da caipirosca de morango. Esse copo aqui provavelmente está cheio de gelo. Então aqui realmente deve ter por volta aí dos seus 100, 150 ml, tá? Um copinho desse tem 180 calorias. E ninguém toma um só, né? Ninguém toma um só. Então já vai fazendo as contas aí na sua cabeça. Do quanto você bebe quando você sai pra, sei lá, curtir. Uma taça de vinho tinto, 100 ml, 200 calorias. Vinho tinto tem bastante calorias. Então, quem gosta de beber vinho já fica atento aí, principalmente o vinho tinto. Bastante caloria. Apesar da galera falar que o vinho é saudável, depende. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas vinho talvez seja o mais saudável de todas essas bebidas aqui que eu coloquei, mas isso não quer dizer que ele não traga riscos, tá? Então, fica aí, ó, já pensa nisso. Caipirinha, drink popular no Brasil. Caipirinha é super calórica. Um copinho de 250 ml tem aí 260 calorias. É quase uma caloria por ml. Muita coisa. E um copinho de cachaça, aquele mísero copinho de shot, sabe? Quase nada. Esse aqui, ó, 50 ml. Já tem aí 115 calorias. Então, um copinho de shot, 115 calorias. É muita caloria pra quase nada de bebida. E pra onde que vai o álcool, Bia? Tomou, o álcool vai lá e cai no seu estômago. 30% do álcool é absorvido já no estômago, tá? Ele já atravessa ali, ó, por difusão simples para as células do seu estômago, já cai na sua corrente sanguínea. 65% é absorvido no intestino delgado. Aqui a gente tem o estômago, tá vendo? Na figura. E aqui já começa o intestino. Essa partezinha aqui, ó, começo do intestino delgado, é chamado de duodeno. Lá acontece mais ou menos 65% da absorção do álcool. Saiu daqui e vai pro sangue. E 5% é absorvido no final do intestino grosso, também indo para o sangue. Então, grande parte do álcool já é absorvido ali, ó, no estômago e no intestino delgado. Principalmente no comecinho do intestino delgado, ali no duodeno. Então, ele cai na corrente sanguínea rapidinho. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai pro fígado. E o que acontece no fígado? No fígado, quando ele entra lá nas células do fígado, as células hepáticas, vou usar essa aqui. No citosol da célula, ele entra em contato com essa enzima aqui, ó, que se chama álcool desidrogenase. E essa enzima transforma o álcool em acetaldehyde. Esse acetaldehyde aqui passa por mais uma transformação a partir da enzima aldeído desidrogenase e se transforma em acetato. Esse processo aqui ele acontece na mitocôndria. Uma vez acetato, ele pode virar acetil-CoA. Acetil-CoA é uma molécula que pode ser transformada tanto em energia quanto em gordura. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. O maior problema do álcool é que quando ele está passando pelos processos de transformação,
ele precisa utilizar essa molécula aqui, ó, NAD+. E essa molécula se transforma em NADH. E dependendo do quanto você bebe de álcool, você vai formando um excesso aqui, ó, de NADH. E o mesmo acontece aqui, a mesma molécula você precisa aqui. E você vai acumulando NADH. Esse excesso de NADH faz com que essa acetil-CoA aqui, ó, se transforme em gordura. Você aumenta o processo de lipogênese. Lipogênese nada mais é do que construção de gordura. Você começa a construir gordura. Principalmente, lembra que esse processo aqui ele está acontecendo no fígado. Então, principalmente, você começa a ter um acúmulo de gordura no fígado. Lembra que as pessoas alcoolistas costumam ter esteatose hepática? Desenvolver esteatose hepática. Esteatose hepática nada mais é do que o nome médico, né, para o acúmulo de gordura no fígado. O acúmulo de gordura no fígado é extremamente perigoso, porque eu não sei se você sabe, mas o nosso tecido adiposo, principalmente o visceral, ele produz toxinas para o nosso corpo. Então ele aumenta o perfil inflamatório, deixando o seu corpo mais vulnerável. Outro problema também, quando você... Essa molécula NAD+, ela também é necessária para quebra de glicose, para que se transforme em energia para o seu corpo, você ter energia para sobreviver, para fazer as funções básicas do seu organismo. E quando você tem um acúmulo da NADH, você bloqueia essa quebra da glicose aqui. É como se o seu organismo pensasse, já deve ter glicose demais, né? Tá acumulando NADH. Deixa eu diminuir aqui o processo de glicólise, ou seja, a quebra da glicose. E o que acontece? Você cai em coma alcoólico, porque tá faltando glicose no seu sangue. Glicose, você desmaia ou algo assim. Glicose é necessária para suas funções vitais, tá? Principalmente no cérebro. Então, se você não tem glicose o suficiente, você pode desmaiar. Isso é um mecanismo de defesa do seu corpo. Então, quando você principalmente ingere bebida alcoólica sem ter nada no estômago, você aumenta o seu risco aí, ó, de coma alcoólico, de desmaiar, de passar mal, por conta da hipoglicemia causada pelo aumento dessas moléculas de NADH, tá? Então, cuidado, não beba de estômago vazio. Já é uma dica aí para você minimizar os problemas do álcool, os efeitos negativos do álcool. Então, a gente viu até agora que você não só está ingerindo mais calorias quando você ingere o álcool, você também está prejudicando o seu metabolismo de gordura, porque você acelera a formação de gordura através da lipogênese, através desse excesso aqui, ó, de NADH, tá? Então você acelera, você faz com que esse acetil-CoA aqui, produzido pelo metabolismo do álcool, se transforme em gordura. Ok? Principalmente no fígado. Então não é só calorias a mais que você está ingerindo quando você bebe. Você está prejudicando o seu metabolismo também. Outro problema do álcool. A sua gordura, em sua maioria, ela é estocada em formato de triglicerídeos. O que são triglicerídeos? Vou pegar a rosinha aqui que fica mais chamativo. Triglicerídeos, essa molécula aqui, ó. São 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Isso aqui
Isso aqui, tudo dentro dessa figura branca aqui, ó, esse quadro branco, é um triglicerídeo. Para você conseguir quebrar essa molécula e transformá-la em energia, você precisa separar os ácidos graxos do glicerol. Você precisa fazer essa quebra. Desconectar o glicerol dos ácidos graxos, tá? Os triglicerídeos são armazenados tanto no fígado quanto no tecido adiposo. Você precisa quebrar eles para conseguir usar a gordura como fonte de energia, tá? Vamos supor que você quebrou os ácidos graxos. O que acontece com eles? Eles precisam ser transportados para dentro da mitocôndria para serem queimados, oxidados, tá? E quem faz esse transporte? Bom, quem faz esse transporte é uma molécula chamada MTC. O MTC, ele é produzido através desse processo aqui, ó. Desse processo. Então, o ácido graxo, que tá aqui em inglês como fatty acids, ácido graxo. Ele vai lá, passa a membrana, essa aqui é a membrana da célula, tá? Que a gente tem o extracelular, o ambiente extracelular, e aqui tem o intracelular. Estou escrevendo em inglês, ótimo, enfim. E aqui a gente tem a membrana. Os fatty acids, eles passam pela membrana e se conectam com esse receptor nuclear aqui, ó. Esse receptor intracelular chamado receptor ativado por proliferador de peroxissomo, tá? Ou PPAR. Vou chamar de PPAR, que é mais fácil de falar. O ácido graxo, ele vai lá então, você quebrou lá, tá querendo quebrar a gordura, ele se quebra lá, conecta aqui. E esse PPAR, ele vai lá no seu DNA e fala assim, ó, eu preciso que você faça para mim mais transportadores de ácidos graxos, porque eu preciso levar esse ácido graxo lá para os músculos, para eles queimarem esse negócio aqui e transformar em energia. Qual o problema do álcool? O problema do álcool é que ele inibe a função do PPAR. Ele não deixa esse processo aqui acontecer. Então, mesmo que você quebre a gordura e o ácido graxo chegue lá no PPAR, ele não vai conseguir fazer com que você produza mais transportadores de ácido graxo para levar essa molécula lá para o músculo para ser metabolizada. Ele vai impedir o transporte, digamos que, da gordura para ser metabolizada. Então, esse é mais um problema do álcool. Ele impede que você construa os transportadores de gordura para ela ser queimada. Então, assim, você não só tá comendo mais calorias quando você ingerindo, né, mais calorias quando você bebe, como também você tá aumentando a construção de gordura através do aumento da lipogênese e prejudicando a queima dela através da inibição desse receptor aqui, o PPAR. Então, assim, você está fazendo 3 coisas ruins. Mais caloria, mais lipogênese, menos queima de gordura. Você está impedindo que seu corpo queime a gordura porque ele não consegue transportar a gordura de um lugar para o outro. Você não está produzindo o transportador MTC. Ainda tem mais um problema do álcool. O álcool ainda faz mais um negócio aí bom, viu? Ele inibe uma molécula chamada proteína quinase ativada por AMP, ou, para os íntimos, AMPK. Inibe o AMPK. O que o AMPK faz? Simplesmente, tá vendo aqui essas setinhas? Isso aqui é o que são os processos que o AMPK aumenta dentro do nosso corpo. Ele aumenta. Vocês conseguem ver isso aqui? Deixa eu ver. Acho que sim. Aumenta a oxidação de gordura. Ele aumenta
uptake de glicose, entrada de glicose na célula. Ele aumenta a quebra da glicose. E ele aumenta o processo que melhora as suas mitocôndrias. As mitocôndrias, para quem não sabe, são as organelas dentro da sua célula que são responsáveis pela queima de gordura, tá? Quando você aumenta a quantidade e a qualidade das suas mitocôndrias, você aumenta a queima de gordura no descanso. Então, assim, melhora das mitocôndrias. O AMP faz tudo isso, ó. O AMP faz tudo isso. Só que o álcool faz o quê? O álcool inibe o AMP. Ele inibe. Aí o que acontece? Ele inibe todos esses processos aqui, ó. Você diminui a oxidação de gordura, porque o AMP não está funcionando muito bem, está inibido. Você diminui a entrada de glicose na sua célula. Isso a longo prazo pode ser um dos fatores que causam a diabetes, tá? Ele diminui a quebra da glicose. Você falta energia para o seu cérebro, falta energia para o seu corpo, você fica mais cansado, mais fadigado. E ele inibe a melhora mitocondrial. Ó que legal. Você cagou com todo o sistema que melhora a sua queima de gordura quando você bebe. Ah, Bia, mas eu treino, não interessa. Você tá tomando isso daqui, você tá bebendo álcool, pelo menos de forma frequente, você tá cagando com tudo isso daqui de forma frequente, independente se você treina. Não existe treino, pelo menos não que eu conheça, nenhum treino, nenhum aula de alta intensidade que consegue diminuir os impactos negativos do álcool, tá? Então, quando você sai lá com seus amigos, é só uma cervejinha. Não é só uma cervejinha, é tudo isso daqui, ó. São 4 processos que você está impactando. E tem mais uma, a cereja do bolo. Cerejinha do bolo no processo do álcool, ó. O álcool inibe o pré-frontal. O que é o pré-frontal? Essa região aqui, ó. A sua testa. Essa regiãozinha aqui, ó. Responsável por nada mais, nada menos do seu controle de impulsos. O pré-frontal é que te ajuda a controlar impulsos. Ou seja, é o pré-frontal que fala, não, hoje você não vai comer esse brigadeiro. Não, hoje você não vai comer essa coxinha. É o pré-frontal que fala isso. Quando você tá com ele inibido, quando você baixa a função do pré-frontal que você tá bebendo, você fica mais propício a comer besteira. A dizer, não, pode mandar mais uma, garçom. Eu vim aqui só pra tomar uma, mas eu vou tomar 3, porque o meu pré-frontal tá inibido. É por isso que você sai de casa com toda a boa vontade do mundo de só tomar uma e sai do bar tomando 10. Por quê? O álcool inibe o seu pré-frontal. E acaba que você consome mais. Então você tem 5 processos aí, ó, prejudicados pelo consumo de álcool, tá? Você aumenta a lipogênese, você diminui o metabolismo da glicose, você diminui o transporte de gordura, você diminui a ação da enzima da via AMPK, que caga com outros vários processos que eu mostrei. E por último, você inibe o seu controle de impulsos. Aí você manda mensagem pro ex, aí você come a besteira que você quiser. And so on. Então, o álcool, se você tá no processo de emagrecimento, talvez não seja o mais interessante para você ficar bebendo todo final de semana. Mesmo controlando as calorias. A gente viu aqui. 1 segundo. No final das contas, quando a gente fala no consumo, no ganho de peso, no final das contas, quando a gente tá falando no aumento de peso, o consumo assim, ó, de longa data, parece que o consumo moderado, ou seja, 1 dose por dia, não tem associação com ganho de peso. Mas lembra que pode ter, eu não vi nenhum estudo mostrando uma revisão da literatura mostrando isso,
que fala que mostrando uma associação positiva com ganho de gordura. Eu vi só com ganho de peso. Enfim, não tem associação com ganho de peso, consumo moderado. Mas o consumo acima do moderado, ou seja, mais de uma dose por dia, tem associação positiva, sim, com ganho de peso, principalmente no aumento da região abdominal. Barriga. Eu coloquei esses dias lá uma caixinha no Instagram, qual é a parte do seu corpo que mais te incomoda? O que vem? Barriga? Pochete? Mas você olha no stories da pessoa, o que ela tá fazendo? Todo final de semana tá no bar com os amigos bebendo. Aí fica difícil, né, amor? Aí fica difícil. Aumenta. Tem uma associação positiva com ganho de peso e aumento da circunferência abdominal quando você bebe além da conta. Quando você bebe passado daquela dose moderada que a gente conversou no início. Então, Bia, como é que eu faço para minimizar esses efeitos negativos? O que eu posso fazer para não cagar com o meu metabolismo tanto assim? Simples. Quanto maior o teor alcoólico do que você está bebendo, mais rápida é a absorção. Quanto mais rápida é a absorção, maiores são os danos para o seu metabolismo. Maiores são aquelas inibições que eu mostrei no começo. Quanto maior o teor alcoólico da bebida que você está ingerindo. O tipo da bebida parece não importar. O que importa mesmo é o teor alcoólico dessa bebida. Então, fica aí a dica, você que toma destilado achando que é melhor para a saúde. Não. Tomar água entre as doses ajuda, tá bom? Ajuda a diminuir, a atrasar a absorção do álcool, tá? A comida também ajuda a atrasar a absorção do álcool, se você comer e beber, tá? E espaçar as doses. Não só na sessão que você tá bebendo, aquele dia que você foi pro bar, bebe uma cerveja e um copo d'água. Uma cerveja e um copo d'água. Melhor coisa que você faz. Não só espaçar as doses numa sessão de bebedeira, como também espaçar as doses na semana, tá? A minha nutricionista fala que o melhor jeito de beber é nunca. Mas se for beber, a cada 10 dias, tá bom? Pra não impactar tanto o shape. É a melhor coisa que você faz. Muito obrigada pra quem ficou aqui até o final. Espero que tenham gostado do conteúdo. Farei esse conteúdo com muito carinho. E a gente se vê na próxima aula, tá joia? Beijo e até a próxima.